Olá, bem-vindos a mais um recorte. Dessa vez do vídeo Compostela foi atacada por piratas? O link está aqui na descrição. Vamos falar rapidamente sobre a pirataria marítima. No geral, quando Colombo descobriu as terras americanas com o objetivo de ir para as Índias em 1492, ele deu à Espanha uma imensa oportunidade para a exploração de terras e riquezas do então chamado Novo Mundo. Isso atraiu a atenção de outros países, como Portugal, França e Inglaterra. O intuito de todos eles era obter riquezas locais, comercializá-las e até manufaturá-las na Europa. Entre os produtos destacam-se o ouro, a prata, pau-brasil, alguns produtos agrícolas como milho e mandioca e também o comércio de pessoas, como o caso dos africanos escravizados cruelmente por centenas de anos, especialmente por portugueses. Isso gerou um comércio extremamente movimentado por séculos, por todo o Atlântico, e todo ele tem um resultado cruel. O termo Veias Abertas da América Latina, comentado no último vídeo, faz alusão ao livro homônimo do uruguaio Eduardo Galeano. O objetivo do termo é tratar do retrato de dominação americana, em especial de povos indígenas, colonos e escravos, todos esses resultando em sangue e morte, algo que não foi estancado e sequer resolvido, tornando as veias ainda abertas para os casos mais recentes, como a dominação Yankee nos países latinos. O livro de Galeano chegou a ser proibido por anos em alguns países que viviam sob o regime militar, justamente por criticar países imperialistas como Estados Unidos, que financiaram esses regimes. E o Brasil foi um deles. Por isso, é importante lembrar que o comércio americano na Idade Moderna não foi nem um pouco isento de crueldades, desde genocídios indígenas, em especial nas mãos de Cortés com os astecas e Pizarro com os incas, até as colônias de povoamento inglesas tinham seus episódios controversos. Isso fez com que o comércio marítimo virasse um palco de disputas de terras e guerras indiretas de todas essas nações, e também abriu espaço para a ação de criminosos, seja de piratas sem bandeiras ou corsários, que faziam o mesmo, mas sob a bandeira de algum país, como é o caso de Francis Drake, o personagem de nossa história, que apesar de ser chamado de pirata, era um corsário da rainha Elizabeth I da Inglaterra. A pirataria marítima não é um problema esquecido também lá na Idade Moderna. Ela segue até hoje, e mesmo os episódios controversos de exploração imperialista são coisas do passado, todas elas como uma fotografia de exploração de países sofridos em nome de um mercantilismo capitalista que gera desigualdade e má distribuição de renda. A pirataria marítima é um efeito colateral desastroso, dentre outros efeitos que possuem por trás uma exploração desenfreada e uma mentalidade baseada em ter e não ser. Casos polêmicos como a exploração de pedras e minérios na África e até aqui no Brasil, onde exportamos muita soja para a produção de ração no exterior, enquanto nossa população não tem o que comer, são cenários de quanto as veias estão cada vez mais se abrindo. Dessa vez, não só na América, mas em outros lugares, como a África e Ásia. Apesar dos contos de pirataria de Hollywood serem contados até hoje de forma romantizada, é bom lembrarmos que na verdade estamos falando de episódios de ganância e uma mentalidade de acumular riquezas que gerou e gera muita morte dentro e fora do mar.